Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção. Se o teu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar. Isso. Caminho para a vida, ó Senhor, ó Senhor. Conduzimos no caminho para a vida, ó Senhor, ó Senhor. Queridos irmãos, irmãs, nós então demos início nesta segunda-feira, quer dizer, ontem já, mas hoje início a leitura do início do livro da sabedoria. É o capítulo 1, versículo de 1 a 7, o texto de hoje. E que este livro faz parte de um conjunto de livros, o livro da sabedoria, faz parte de um conjunto de livros chamados de livros sapienciais, que são livros que tratam sobre a sabedoria da vida humana, mas não só. A gente sabe que se uma pessoa vive uma vida, e vive uma vida bem vivida, ela acumula muita experiência, muita sabedoria. O que às vezes a gente mais jovem vai sair batendo a cabeça, ela já sabe o traçado, já sabe como fazer. Mas ela também sabe como fazer porque também na vida, em muitas coisas, ela bateu a cabeça também. Mas também observou, a vida de outras pessoas e aprendeu. Mas estes livros sapienciais, da sapiência, da inteligência, da sabedoria, eles têm algo a mais, que é uma sabedoria submetida a Deus. Tanto que o livro começa assim, amai a justiça, vós que governais a terra, tende bons sentimentos para com o Senhor e procurai-o com simplicidade de coração. Ele se deixa encontrar pelos que não exigem provas e se manifesta aos que nele confiam. Então, procurar o Senhor, confiar o Senhor. Também no livro da sabedoria a gente vai escutar dizer assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio do saber. Então, quem acha que basta a si mesmo e não escuta a Deus, pode parecer, aos olhos do mundo, uma pessoa muito sábia, porque é independente, mas, na verdade, no fim da vida, vai ver que sua vida ela foi fugaz, foi como uma fumaça, e que ela vai passar como a fumaça passa.
Mas Jesus vai dizer, né? O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão jamais. Então, sábio, de fato, quem se submete a Deus. Mas falar um pouquinho sobre os livros sapienciais, né? Eles são 7. Então, olha, o livro de Jó, os Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico ou Sirácida, né? Ele tem esses 2 nomes. E são livros assim que compuseram realmente a história do povo de Israel. Eles são livros aí que a maioria deles estão assim 500 anos antes de Cristo até Jesus. E foram formando ali os judeus e até mesmo ali no tempo de Jesus, né? O livro da Sabedoria foi escrito aí 1 século antes de Cristo. Então bem próximo de Jesus. E eles trazem realmente assim sentenças maravilhosas. Você vai ver o livro dos Salmos, que era utilizado muito no templo, né, em Jerusalém, né, Jesus cantava os Salmos com seus apóstolos e os judeus. Então, o livro dos Salmos, você tem aí também, então, o livro de Jó e Eclesiastes, que trazem reflexões assim filosóficas. O livro de Jó é um drama, né? Mas trazendo grandes questionamentos. O livro de Eclesiastes também, né, sobre a existência humana, o que existe de novo debaixo do céu, né? Existe um tempo para cada coisa. Você tem o Cântico dos Cânticos, que trabalha ali a relação também do povo com Deus, mas trazendo o amor humano, um romance, né? Vai mostrando ali. E nessas coisas todas está o ensinamento de Deus. Provérbios e o livro de Eclesiástico, você vê muitos conselhos, e de fato, provérbios, né? Por exemplo, né, o homem faz projetos, mas é Deus que dirige os seus passos. Uma das sentenças lá do livro de Provérbios. Mas são sentenças baseadas na experiência humana e do homem que confia em Deus. Então são livros assim, olha, maravilhosos. A gente vai alguns dias ir acompanhando o livro da Sabedoria, e talvez, se alguém quer, né, se você pegar o livro e ler, e lendo os capítulos, você vai ver quantos ensinamentos ali para a nossa vida a gente pode colocar em prática. Ele mesmo aqui começa ensinando aos príncipes, aos governantes. Por isso que ele está dizendo, amai a justiça. Mas não é essa justiça da comum, civil, da balança. É a justiça de Deus, que é uma vida de acordo com Deus. A gente diria hoje, é uma vida de santidade. Então, quem ama essa justiça, quem ama a vontade de Deus, quem ama a santidade, então ele diz, ó, amai a justiça, vós que governais a terra, tem de bons sentimentos. E aí ele vai falando tantas coisas, né? Olha, pois os pensamentos perversos afastam de Deus, e seu poder posto à prova confunde os insensatos. A sabedoria não entra numa alma que trama o mal, nem mora num corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo, isso aqui está falando da sabedoria mesmo, que a ensina, foge da astúcia, afasta-se dos pensamentos insensatos e retrai-se quando sobrevém a injustiça. Com efeito, a sabedoria é o Espírito que ama os homens, mas não deixa sem castigo quem blasfema com seus próprios lábios. E aí vai falando. Porque o livro da Sabedoria, ele trata a sabedoria, que é um atributo de Deus, como se fosse uma pessoa, né? Ele personifica e vai falando ali, dizendo que a sabedoria estava junto a Deus na criação, ordenou todas as coisas, mas está falando de um atributo do próprio Deus. Mas veja, como é que a gente pode, então, buscar essa sabedoria? Como é que a gente pode, na prática, né, ser iluminado por ela? Pela sabedoria. A gente tem o Salmo aqui, por exemplo, que diz, olha, conduzi-me no caminho para a vida. E colocar-se, por exemplo, ao ler um livro esses livros sapienciais, é colocar-se no caminho realmente para a vida. E a gente pode, na prática, exercitar, assim como uma pessoa precisa, às vezes, tomar banho de sol, precisa de vitamina D, precisa de sol todos os dias ali, pegar um pouquinho de sol, alguns minutos,
a gente exercita esse crescimento numa caminhada sob a luz de Deus, também nos expondo ao próprio Deus. Então você quer ver? Nós poderíamos fazer um exercício de tomar o salmo de hoje, que é o Salmo 138 ou 139, e nos colocar diante de Deus para rezar. Porque uma coisa é você pegar assim, ó, e ler, não entendi a palavra. Outra coisa é você, em espírito de oração, se colocar nesse banho de sol, nesse banho de luz. Então o salmo de hoje é um salmo maravilhoso, né? Que é aquele, por exemplo, sonda-me, né? Que a gente canta, né? Que o Senhor, Senhor, sei que tu me sondas, que a gente conhece o hino. Mas imagina você tomando a palavra de Deus, você no seu quarto, sozinho, sem dispersão, ou você diante do Santíssimo, com a palavra de Deus, na capela, você toma o salmo e começa a ler assim, com a consciência que você está diante de Deus. Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto, de longe penetrais meus pensamentos. Quer dizer, o Senhor me atravessa. Eu posso até fingir para os outros, eu posso fingir para vocês, mas Deus me conhece. Percebeis quando me deito ou quando eu ando, os meus caminhos vos são todos conhecidos. A palavra nem chegou à minha língua e já, Senhor, a conheceis inteiramente. Por detrás e pela frente me envolveis, pusestes sobre mim a vossa mão. Esta verdade é por demais maravilhosa, é tão sublime que não posso compreendê-la. Veja, Deus me conhece, por fora, por dentro, ao avesso. Em que lugar me ocultarei de vosso Espírito? Como é que eu posso fugir de Deus? E para onde fugirei de vossa face? Se eu subir até os céus, ali estais, se eu descer até o abismo, estais presente. Se a aurora me emprestar as suas asas, para eu voar e habitar no fim dos mares, mesmo lá me vai guiar a vossa mão. A gente pode pensar nesse salmo como se fosse assim, olha, não tem como fugir, Deus está vendo tudo. Mas a gente pode ver esse salmo, na verdade, assim, olha, o Senhor vai me guiar, mesmo que eu vá para longe, o Senhor está lá comigo. Mesmo que eu estiver na profundeza do abismo, o Senhor é comigo, o Senhor me conhece. Mesmo, se a aurora me emprestasse as asas para eu voar para longe, mesmo lá vai me guiar a vossa mão e segurar-me com firmeza a vossa destra. Se a gente para rezar com um salmo, por exemplo, assim, como a consciência de que Deus nos ama, de que Deus nos envolve, como isso não vai crescer no nosso coração? A confiança no amor de Deus, que fomos feitos por Ele. Depois, esse salmo ainda, porque ele termina aqui, né? Só um trecho na missa de hoje. Mas se você pegar lá na sua Bíblia, ele vai mostrar, falando, que Deus, enquanto me tecia, ou antes de me tecer no ventre, Ele já me conhecia, Ele já sabia. Pelo seu poder me fez. Então nós sabemos que nós estamos na palma da mão de Deus. Isso que estou fazendo com você, gente, é aquilo que a gente chama de meditação. É gastar um tempo diante da palavra de Deus. E assim a gente cresce em sabedoria. A gente cresce nessa sapiência, nessa sabedoria que é maior do que nós. No livro dos Salmos, por exemplo, diz assim, no Salmo 119, chega a dizer, por exemplo, assim, olha, tornei-me mais prudente do que todos os que me ensinam, porque teus ensinamentos são a minha meditação. Me tornei mais sábio do que todos os outros. De outra forma ele diz, me tornei mais sábio do que todos os meus mestres, porque medito dia e noite a vossa palavra. Como pode um jovem ter vida pura? Meditando a vossa palavra, ó Senhor. E são várias as sentenças que Deus vai falando a nós, na palavra de Deus, e você está entendendo? Estou falando aqui
Quer dizer, a gente se colocar diante da palavra de Deus e ser iluminado por ela, deixar que ela transforme a nossa vida. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Você pode ser duro feito a pedra, mas se você se submeter à palavra de Deus com confiança, com piedade, com temor a Deus, você pode ser o mais terrível. Você vai ver a sua vida se transformar. Sua vida se transformar. É isso que Jesus está dizendo no Evangelho. Ele fala do perdão, aí os discípulos falam: nossa Senhora, perdoar desse jeito, então aumenta a nossa fé, né? Aí Jesus diz: olha, se vocês tivessem fé, um pouquinho, vocês iam dizer então a essa moreira, a esse coqueiro, esse abacateiro, você dizer: ó, saia daqui e vá para o mar. E ele faria. Só que a fé, meus irmãos, ela cresce desse jeito aqui, ó, meditando a palavra de Deus. A fé vem pela audição, essa audição espiritual. E isso ia acontecer na nossa vida. Ele fala da moreira, mas a gente pode falar dos nossos pecados. Eles seriam arrancados dali e levados para lá. Tu dirias a essa montanha: sai daqui e vai para lá. A montanha do nosso pecado, da nossa fraqueza, pela fé é transformada, é transmutada, é transladada. A gente passa a ter uma outra vida, a vida que Deus nos dá. E poderia talvez aqui achar uns testemunhos, mas lendo esse trecho aqui, certamente você que já caminha um tempo, sabe o quanto a meditação da palavra de Deus, o quanto que uma pregação, o quanto que uma leitura da palavra de Deus mudou a sua vida. E eu ficava recordando também de quando conheci, a Deus e assisti a Canção Nova, ficava também ouvindo as pregações, as homilias, as missas e ficava anotando. Pegava um caderno e anotava as pregações. Padre Jonas, Padre Antonello, ia anotando as verdades de fé, o que Deus ia me falando, ia para frente da televisão ou com rádio e ficava anotando ali, ó. A atenção, os ouvidos, a palavra de Deus, escutando, isso ia transformando e colocando no caderno. O Padre Jonas fala do estudo da palavra, do estudo bíblico, que é justamente isso. A Bíblia no meu dia a dia, você pegar ali a palavra de Deus, ler e se perguntar: o que Deus está falando para mim? E anotar. Onde estão as promessas de Deus aqui, as ordens dele na nossa vida? Onde estão realmente aquelas coisas que são a estrutura do reino de Deus? Que se eu quero pertencer ao reino de Deus, eu preciso me encaixar nela, ou deixar que ela transforme a minha vida. E aí começa a aparecer o homem novo. Jesus disse isso, São João diz no Evangelho: aquele que tem fé em Jesus, Deus lhe deu o poder de se transformar em filho de Deus. A gente deixa de viver como o mundo quer e passa a viver como um filho de Deus, porque não tem sentido, gente, a gente viver essa vida aqui todinha, viver essa vida aqui, e no final, que a gente vai encontrar com Ele, a gente não ter nada para dizer, nada para apresentar de amor a Deus. E olha que esse amor é Ele que quer colocar dentro de nós. Ele vai colocando assim, a fé vai aumentando com essa meditação, e você vai percebendo que a tua vida vai tendo uma sabedoria superior à sabedoria comum dos homens deste mundo, a sabedoria que vem de Deus, não é nossa, que vem de Deus, e faz com que a gente enxergue e veja e fala: meu Deus, tem esse mundo aqui, mas tem um mundo espiritual, que é o fundamento desse, que é mais alto do que esse, que me traz a felicidade. Ficava assistindo ali o professor Felipe Aquino, Escola da Fé, quinta-feira à noite, ficava lá assistindo, e aí tinha oportunidade, às vezes assistia a reprise na terça-feira, de tarde, acho que era 3 da tarde, 3:30 da tarde, era 4 horas da tarde, era reprise, e ali anotando, o catecismo, aí lá quando tive a oportunidade comprei o catecismo, para enxergar as verdades de fé, as verdades que salvam. É como se fosse uma boia que o Senhor joga para nós. A gente está lá no mar da vida e Ele joga uma boia
E é uma verdade de fé que a gente se agarra a ela e puxa a gente para a barca da salvação. Estão ali. Eu estava pensando ainda, escrevendo aqui as coisas, pensando, eu disse, olha, graças a Deus que nessa época ainda não tinha rede social, viu? É claro que a gente pode aproveitar dela muito para as verdades de fé, né? Mas no sentido ruim, porque eu não tinha, no sentido ruim, né, que a gente pode se servir dela para as coisas, para dispersar, para não ter atenção às coisas de Deus. Nessa época não tinha, então a gente tinha rádio, a televisão, e estava ali, ó, né, acompanhando, porque a gente pode, de fato, né, e olha que nós trabalhamos, né, com mídias sociais, então não é uma coisa em si ruim, mas nós podemos realmente escolher muitas coisas que nos afastam de Deus. E a gente passa a meditar não a palavra de Deus. E a gente passa a ajustar a nossa vida, a regular a nossa vida, não com a palavra de Deus, mas com aquelas outras coisas que são apresentadas. E quando a gente vai ver, agora eu vou dar o tempo para Deus, aí é corrido. A gente não faz esse passo de, às vezes, ficar a sós com a palavra de Deus. E nosso Senhor, então, hoje e nesses dias, vai trabalhar bastante trechos, né, do livro da sabedoria, são chances para que a gente possa voltar o nosso coração para Deus. Eu estava assistindo um vídeo também que o rapaz falava de um jejum, né? Fazer o jejum. O Raniero Cantalamessa também fala isso, o jejum hoje talvez tão necessário, o jejum dos olhos. Faz a experiência, eu fiz a experiência de ficar 24 horas sem abrir lá o meu Instagram. Mas para concentrar talvez numa leitura, para concentrar na palavra de Deus. Eu e você, nós não vamos morrer, gente, se a gente ficar um tempo focando num alimento sólido para a nossa vida, do que ficar, às vezes, ali um tempão, vendo uma vida que não é a nossa e nunca será, e deixando de progredir no caminho que está aqui, ó, o caminho diante dos meus pés, o daqui, né? A gente fica ali. Então, de novo, estou dizendo que em si isso não é uma coisa ruim, mas nós podemos nos perder dessas coisas que são essenciais, de permanecer diante de Deus. Que talvez aí, estava contando para você aqui, que lá eu, adolescente, quanto tempo ficava ali, ó, anotando. Eu fiquei, nossa, quanto tempo que eu não pego aí uma pregação para anotar assim, ó. E anotar, a gente está escrevendo, está gravando, está relendo. Às vezes eu pegava lá o caderninho para reler aquilo. Isso você está remoendo a coisa no coração. E essas verdades vão entrando. E o reino dos céus, como a fé já é o reino dos céus em nós. A fé que é como uma semente que vai crescendo. Quando você vai dando esses passos, você vai se tornando um homem sábio, uma mulher sábia, que, como diz Jesus, junta coisas não aqui onde a traça e o verme destrói, mas lá onde o verme, a traça não destrói, onde o ladrão não rouba. E diz ainda, a gente se torna rico diante de Deus. A gente se torna rico diante de Deus. Nós somos os mais pobres se a gente procura desenfreadamente coisas que só são valorizadas só aqui. Mas a gente não busca aquilo que é grande aos olhos de Deus. Grande aos olhos de Deus. Lembra que Jesus fala, João Batista, olha, ninguém nascido de mulher é maior do que esse homem. Mas foi um homem que teve a vida dedicada para as coisas de Deus. Então, meu irmão, minha irmã,
Vamos dobrar o nosso coração, vamos fazer a revisão de vida. Eu falei para você que assisti então um vídeo ali, fui fazendo a minha revisão de vida. Se depois for necessário, faça uma confissão, retorne. Talvez você dava tanto antes, sentia alegria e dedicava-se a Deus, mas depois de um tempo, foi até ficando mais árido, não simplesmente por uma experiência de crescimento espiritual, mas árido porque deixou de aguar, deixou de fecundar, deixou de estar exposto às coisas de Deus. Há uma passagem na Escritura em que um pai de família diz para Jesus, que Jesus diz, olha, se você tem fé, isso pode acontecer. Ele diz, Senhor, eu tenho fé, mas vem em auxílio à minha falta de fé, aumenta a minha fé. Vamos pedir isso. Se o Evangelho está falando hoje, se a gente tiver um pouquinho de fé, vai mudar as coisas? Então vamos pedir isso a nosso Senhor. Põe a mão aí no seu coração, se você quer. E vai se colocando diante do Senhor. Como falava aqui no Salmo, se coloca na presença de Deus. Põe-te na presença de Deus. Nós estamos reunidos aqui nesse santuário, no nome de Jesus Cristo. Nos reunimos, como fizemos no início da celebração, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós estamos diante de Deus, escutando a sua palavra. Sim, Senhor, é verdade, Senhor. E nós queremos que essa palavra produza o seu fruto. Dai-nos, Senhor. Fruto de conversão. Eu quero, Senhor, eu preciso. Senhor Jesus, nós queremos ser homens sábios. Queremos, Senhor. Aquilo que é sabedoria para o mundo é loucura para o Senhor. É verdade, Jesus. E aquilo, Senhor, que para vós é sabedoria, é loucura para o mundo. Sim, Senhor. Jesus Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Obrigado, Jesus. Nós queremos, Senhor, que a nossa vida seja pautada pela Tua palavra. É verdade, Senhor. Dai-nos essa Por isso, graça. aumenta a nossa fé. Aumenta, Senhor. Nos ensina, Jesus, a estar diante de vós, sendo iluminados, Senhor, pelas verdades que o Senhor pronunciou. Sim, Senhor, revela a Tua palavra. O Senhor que foi dizendo as coisas do reino nas aldeias, nas casas, no templo. E hoje o Senhor está falando a nós. Nós queremos nos dobrar diante da Tua palavra. Queremos, Senhor, nós nos dobramos. E vai fazendo isso, meu irmão, dizendo, Senhor, eu me dobro diante da Tua palavra. Nova, Eu quero ser fiel à Tua palavra. eu quero, Senhor. Eu quero escutar a Tua palavra. Eu quero me alimentar da Tua sabedoria, da sabedoria divina, Dai-me, Senhor, que emana do Teu Espírito, ver a Tua palavra. que veio de Ti. Eu quero acolher Jesus Cristo, a palavra eterna. Tua palavra, Senhor. Eu quero ser um Ser homem novo. transformado pela Eu Tua quero palavra. me converter à Tua palavra. Converte-me com a Tua palavra, Senhor. Eu quero, Senhor, Quebra a dureza do meu não coração. viver como o mundo gosta, Sim, Senhor. como o Senhor quer. Eu quero ser agradável a Ti, Eu Senhor. quero, Senhor. Eu quero, Senhor Jesus. Dai-me essa Eu quero, graça. Senhor. Vem, Dai. Espírito Santo Vem. de Deus. Vem nos dar essa força. Vem, Desde manhã, no dia de hoje, Vem, Senhor. o Senhor, Ele me levava muito a rezar pelos meus filhos. E quando eu vim para a missa aqui no santuário, vinha ao meu coração muito relacionamento de pai, de mãe e dos filhos. E hoje nós estamos aprendendo a sabedoria com o Padre Alex, de colocar a palavra de Deus em prática. Quando nós lemos um trecho da palavra de Deus, talvez nós não vamos pegar ela toda, mas um versículo vai chamar a sua atenção, e ali está uma direção de Deus, uma condução de Deus. E hoje, quando o Padre Alex proclamou o Evangelho, ficou tão forte no meu coração aquele versículo em que disse assim: presta atenção, quer dizer, é algo importante, presta atenção. Eu não vou falar do versículo todo, mas ele termina com a palavra perdoar.
perdoar. Se a pessoa te procurar 7 vezes no mesmo dia, arrependida, perdoa. É isso que diz o versículo. E veio ao meu coração muito forte. Eu peço ao Senhor hoje a graça da sabedoria para nós, a graça do perdão no relacionamento dos pais e com os filhos, e dos filhos com os pais. Coloca a mão no seu coração agora. Lembra agora do seu filho, da sua filha. Lembra agora do seu pai, da sua mãe. O Senhor me falava de corações sofridos, machucados, magoados. O Senhor me falava de filhos que têm os pais no álcool, no alcoolismo há muitos anos. Já está cansado, cansada, quer desistir. Você que tem até vergonha do seu pai, da sua mãe, por tantas coisas, vícios, sofrimentos. O seu pai que fala muito palavrão, a sua mãe que acaba brigando demais, e você tem o coração magoado. Hoje o Senhor diz: meu filho, minha filha, perdoa o seu pai, a sua mãe. Você que é pai, você que é mãe, que está cansado, que está com o filho perdido em tantas situações, o seu filho que está nas drogas, o seu filho que está numa sexualidade desregrada, o seu filho que está em más companhias, o seu coração está angustiado na mão. Você tem falado, você tem feito, às vezes até da forma errada, mas você se sente cansado, magoado, ofendido. Talvez o seu filho tenha faltado com respeito com você. São tantas as situações que o Senhor vai colocando agora, e o Senhor diz: pai, mãe, perdoa o seu filho, a sua filha. Senhor, dai-nos dessa graça. Por isso nós pedimos agora o Teu Espírito, nós pedimos a fé, nós pedimos a sabedoria, nós pedimos a graça, porque o perdão é divino, é uma graça que o Senhor derrama sobre nós. A graça de perdoar. Eu peço até ao Padre que estenda as suas mãos sobre você agora, você que está aqui no santuário, você que está em casa, e nós vamos orar no Espírito, pedindo essa graça do perdão nas nossas casas, na nossa família, e que esse perdão já vá curando os nossos corações, e que você saia daqui reerguido, reerguida no nome de Jesus, disposto a lutar pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu pai, pela sua mãe. Dai a graça, Senhor. Oremos no Espírito. Derrama, Senhor, a Tua graça sobre nós, o Teu Espírito. Dai-nos a graça do perdão, Senhor. Vem curando esses corações, o meu também, Senhor, todos nós. Vem restaurando, Senhor, os nossos relacionamentos. Dai-nos a graça de sairmos daqui decididos pelo perdão, mesmo que eu nem sinta, mesmo que eu nem queira, mesmo que seja difícil. A mágoa, ela é ácida, ela não é fácil, mas decidido, Senhor, em perdoar, em colocar em prática a Tua palavra. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, em auxílio à nossa fraqueza, à nossa fragilidade, à nossa pequenez. Aumentai, Senhor, a fé na Tua palavra. O Senhor manda perdoar. Então dá, Senhor, a todos nós a confiança na Tua palavra de que é possível. Como os apóstolos disseram: Senhor, então aumenta a nossa fé. Aumenta, Jesus, então a fé de cada um de nós, dos nossos filhos aqui. Aumenta, Jesus. Dá-lhes a graça de crer no Teu nome, na Tua palavra, e de viver conforme ela, Senhor. Que hoje manda perdoar, que hoje manda ser generoso. Cura, Jesus, por este perdão os corações.
Mas, Senhor, aqueles que dão esse passo podem experimentar a graça de uma vida nova. Dá-lhes essa vida nova, uma vida não mais conduzida pelos seus próprios pensamentos, uma vida conduzida não só por aquilo que projeta para si, mas sim pelos pensamentos iluminados pelo Teu Evangelho, iluminados, Senhor, pela Tua Palavra, homens de Deus, homens da Palavra de Deus, senhores, senhoras, jovens, rapazes, moças, crianças, que decidem pautar a sua vida na Palavra de Deus. Concede-nos, Senhor, este dom, o dom do perdão, que é o Teu amor, Jesus. E o Senhor fala de duas situações que Ele está tocando, e são muitas, mas uma em especial. Você que é filho, e o Senhor me dizia que o seu pai pediu o seu nome para fazer uma dívida, e ele não pagou essa dívida. Isso magoou demais o seu coração, porque o seu nome ficou sujo por causa disso, e você até hoje guarda essa mágoa no seu coração em relação ao seu pai. O Senhor também diz de um pai que ajudou muito financeiramente um filho, e o filho colocou tudo a perder daquilo que ele ajudou, que ele investiu, do suor, do trabalho, da dificuldade, uma falta de reconhecimento muito grande. E essa mágoa você carrega até hoje também, e o Senhor está dizendo: perdoa, perdoai. Pai, perdoa seu filho. Filho, perdoa seu pai. Filha, perdoa a mãe. Mãe, perdoa seus filhos. Dai-nos a graça, Senhor. Aumentai a nossa fé, Senhor. Aumentai a nossa fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Meu Senhor e meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Canta, mas canta como quem pede realmente com fé. Meu Senhor, que quer uma fé viva, que quer uma fé expectante, eu creio, que é uma fé que move montanhas, que move o coração. Aumenta a minha fé. Dá-me uma fé viva. Dá-me uma fé viva. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Peça ao Senhor, dai-me uma fé viva. Dá-me uma fé viva. Dai-me uma fé nova, Senhor. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, Senhor. Dai-nos a graça. Traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. E o Senhor disse que se pedíssemos algo em seu nome, pedíssemos com fé, poderíamos ter por certo que recebemos. Amém. Então nós cremos e já agradecemos ao Senhor por também aumentar a nossa fé, pelas graças que nos concedeu, pelas graças proclamadas e por tantas outras que não são faladas, mas que o Senhor concede em sua bondade, em sua misericórdia. Por isso, louvado seja
nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Seja louvado.